Irmãos, leia comigo, está na primeira carta de João, capítulo 5. Eu vou falar que o Espírito Santo está pedindo para eu falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não levanta a mão. Vontade de desistir até da vida. Vontade de desistir das pessoas. Vontade de sair da igreja por causa de gente. Vontade de separar. Fraqueza contra o pecado, não está conseguindo vencer. Está lutando, está difícil. Uma força dragando você para uma depressão. Uma dor no peito de algo do passado que não está querendo passar. Uma dor sufocante que tranca a respiração, que você não consegue perdoar. Uma sensação de frustração nos negócios, na vida financeira. O casamento parece que esfriou. Eu quero falar em nome do Senhor Jesus Cristo que tudo isso vai acabar hoje. E eu não estou falando para te empolgar, eu não estou falando para você, não, eu estou falando porque Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus, enviado por Cristo para nos ensinar todas as coisas, o reconciliador, o ajudador, está aqui. E se Ele está aqui, há liberdade. E se Ele está aqui, há cura. Se Deus está aqui, tem que acontecer essas coisas. Ponto. Tipo ponto. Amém? Então vamos para a Bíblia de uma vez. Antes que bata o TDAH mais forte ainda. Presta atenção nisso aqui. 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus, ou melhor, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, só nessa primeira parte aqui, a gente já pode ir muito fundo, puxar uma teologia braba aqui. Por quê? Mas só que é simples. O Cristo. Porque a palavra o Cristo de Deus tem um significado muito profundo. Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo de Deus é nascido de Deus. Quem é que crê que Cristo é o Filho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio, você crê. Então você é nascido de Deus. Mas vem comigo, presta atenção. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então se você ama a Deus, você crê que Ele é o Cristo, você é o Filho de Deus. E se você é o Filho de Deus, você é amado de Deus. E se você é amado de Deus, você ama aquele a quem Ele gerou. Ou seja, o seu irmão que está aí do lado foi gerado por Deus também. E o segundo versículo fala disso: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que aguardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmão, não é difícil amar Jesus, não. Não é difícil amar Deus, não. Não é penoso amar Deus. Não é penoso. Sem o Espírito Santo, não tem como, sabe por quê? Romanos 5,5 fala que o amor... Isso, 5,5. Romanos 5,5. Que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós, depois do batismo, nós pegamos aqui, meu irmão, e... pá! Bum! Quem estava ontem aqui no batismo? Irmão, foi nagasúbia total, foi baba colorida. Misturou com a água, ficou ranho, ficou uma loucura. É. Aí eu não vou porque eu não quero ser sujo de ranho. Fresco. Versículo 4. Ai, não gosto de ranho. Se joga, meu irmão. Eu conheci pessoas que querem tanto o Espírito Santo, mas fica tentando explicar. Fica tentando racionalizar o que é impossível. Quem entenderá o Senhor? Quem vai compreender? Quem vai perscrutar a mente do Senhor? É impossível. Deixa Ele queimar dentro do teu coração, cara. Vem para o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus... Você crê que Jesus é o Cristo? Então você é nascido de Deus. Mas o texto fala: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé paia. A nossa fé. Ainda está paia. A nossa fé. Nossa. Vocês são crente? Eu sou crente, irmão. Aí, eu e a Fran chegamos numa igreja. Os irmãos só por aqui, ó. Essa carinha aqui, ó. Eu fiquei, será que alguém soltou o pum, alguma coisa com essa cara aqui, né? Algum cheiro ruim, né? Daqui a pouco veio um louvor, não lembro que louvor que era. Daqui a pouco eu olhei para a Fran. Olhei para o Israel já estava assim, com a carinha para cima, a mão levantada, o mano já estava com as duas mãos. Ai, eu não aguentei, cara. Mandei o Glory! Aquela com a voz rouca, né? Cara, aquela pessoa que estava assim, ó. Glory to God! Awesome God! I love you, God! Pô, cara, quando eu ia em show do Rapa, nossa, agora fiz os caras até pecar. Ficava lá, minha alma tá, ficava. E pulava, e gritava, uá! Aí vai para Jesus, fica. Por que para o diabo você pode fazer barulho, para Deus você tem que ser polido? Para quê? Será que aquele grito, aquela vontade de celebrar, de gritar, aleluia, glória a Deus, não está dentro de você? Você só está contendo porque está com vergonha? Por que não tinha vergonha lá? Olha aí, ó. É a fé. Eu tô na TDAH aqui, deixa eu tentar centrar. É que lá eu não prego tanto, aqui eu pregava bastante, né? Então estava controlada. Lá está solta. O que vence o mundo é a fé. A vitória que vence o mundo é a tua fé. Irmão, não é a tua força que vence o mundo, não é o que você sabe da Bíblia, não é o quanto você estudou, não é o quanto você ora, jejua, eu jejuo tanto, eu oro tanto. Não é isso. É a sua fé. Pastor, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim, com certeza, por isso que você ora, lê a Bíblia. Você lê, né? Nossa, que resposta. Nossa. Ficou ótimo. Muito bom. Ginger tea. Chá do que? Fala chá, Laure. Olha lá, viu? É assim que ela fica nas fotos. Chá. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmão, nós precisamos conhecer quem é o Cristo. Quem é o Cristo? Nós, como amamos Jesus, conhecemos Jesus. Mas nós também temos que conhecer quem é o Cristo. Existem algumas passagens na Bíblia que eu acho fantásticas. Jesus fez vários milagres. Mas teve 4 específicos na Bíblia, onde ele, além de operar o milagre, ele falou assim: a tua fé te salvou. 4. O primeiro, eu não vou entrar nos textos, senão fica muito longo. O primeiro que eu quero relatar aqui para você é a mulher do fluxo de sangue, que eu não quero pregar muito sobre ela, porque a Dani, meu Deus, que palavra. Mas irmãos, o que me toca muito nessa palavra, nesse episódio da mulher do fluxo de sangue, além da atitude dela, da coragem dela, de estar quase que contra a lei para tocar na orla de Jesus, é ela saber quem ele era. Ela gastou todos os recursos dela. Muitas vezes, irmãos, nós alcançamos a vitória que nós estamos buscando em determinada área,
nós não alcançamos uma cura, um milagre, alguma coisa, nós estamos buscando tanto na nossa vida, sabe por quê? Porque nós ainda estamos gastando tudo que a gente tem para tentar encontrar. Nós ainda estamos nos limitando ao que os outros vão pensar. Nós ainda estamos nos limitando até algumas barreiras que a própria igreja levanta. Afinal de contas, os discípulos estavam cercando Jesus, para a proteção de Jesus. O que mexe comigo nela é esse coração de ela entender quem era que estava ali. 12 anos, irmãos. Ela venceu primeiramente a acusação dela mesma contra ela. Você não presta, você é uma amaldiçoada, você não vai conseguir mesmo. A autossabotagem é uma das piores coisas que um cristão pode fazer. Ela venceu a acusação do diabo: você é imunda, você é impura, você não vai porque você não pode. Ela venceu a acusação dos irmãos. Afinal de contas, eram israelitas que estavam ali assim como ela. E ela podia ser apedrejada, irmão. Apedrejada. Quem assistiu The Shows e viu esse episódio muito bom, porque eles mostram, não está na Bíblia que eles mostram, mas eles mostram ela indo no lago tomar banho depois. Eu acho isso que eu acho legal no The Shows. Depois que ela foi curada, ela foi tomar banho no lago de volta. Imagina quanto tempo ela não foi, quanto tempo que tinha que ela não fazia isso. Então, Jesus olha para ela e fala assim: a tua fé te salvou. Não foi o teu dinheiro que você gastou, não foi os livros que você leu, não foi o quanto você é boa na sua fé, foi o quanto você tem fé em mim. Irmãos, olhem para mim, tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus Cristo. Outro, vamos lá, porque eu esqueço que esse culto é curto. Cadê aqui? O cego Bartimeu. Esse aqui é lindo, gente. Você já ouviu, o Alex já pregou sobre isso. Bartimeu era filho de Timeu. Ele era um homem importante, ele era general de Israel, uma coisa assim, não era? O Timeu. O pai dele, o pai do Bartimeu. E ele era um cara importante. E aí quando o exército romano tomou conta, eles furaram os olhos dos filhos. Mataram o cara e furaram os olhos do filho, para eles não enxergarem. Então a Bíblia começa falando assim que o nome do homem era Bartimeu, levou a paternidade dele, a quem ele era, filho de quem que ele era. E eu não quero entrar no episódio como que era, como que foi narrado, porque só isso já é muito poderoso, porque ele ouviu a multidão e o barulho, e ele reconheceu quem é que estava vindo. Mas o interessante que eu quero tocar é o seguinte: como que ele chamou Jesus? Quem lembra? Quem estava de manhã não vale, café com leite. Filho de... Ele foi para a promessa messiânica. Eu sei quem esse cara é. Eu sei quem está vindo ali. É a promessa de Deus. É aquele que ia pisar na cabeça da serpente. E agora chegou a minha chance. Não importa a capa que eu tenho que usar, não importa o jeito que eu estou, não importa o que pensa de mim, eu sei quem está ali. E é isso que você tem que ter. Porque vai ter problema de tudo quanto é lado, irmão. Não adianta. Nós podemos culpar o mundo todo. Irmão, quando eu aprendi a parar de culpar os outros pelas coisas, a minha vida ficou leve. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se baseia as nossas desculpas, a minha vida, porque alguém fez tal coisa, falou tal coisa, fez tal coisa. Para! Assume a responsabilidade e resolve. E anda. E anda. Ninguém cria ele. Cala a boca, Bartimeu. Fica quieto, ele está atrapalhando o homem. Ele jogou a capa, cara. E foi atrás do barulho da voz, do barulho de Jesus. Recebeu o milagre. E o que Jesus falou para ele? A tua fé te salvou.
Não importa que condição que você esteja, se você entender quem que está ali, é aquele que foi prometido por Deus. Lá no Gênesis, quando ele falou para a serpente, o filho dela vai te ferir a cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o prometido, o Messias. Se você vem no culto todo domingo só para poder celebrar, porque você sente uma vibe gostosa, amém, você está no nível básico da coisa. Agora, se você vem para se encontrar com seus irmãos e adorar ao Cristo, é diferente, é diferente. Terceiro, deixa eu andar aqui, o leproso samaritano. Eram 10. E aqui é um ponto muito importante. Eram 10 leprosos, Jesus curou os 10, e ele mandou se apresentarem, vá fazer tal coisa. E eles estavam obedecendo o que Jesus mandou fazer. Só que um parou e falou: peraí, deixa eu voltar. Escuta, presta atenção. Sabe por que muitas vezes sua vida não passa do nível mediano? E eu não estou falando de dinheiro. Parece que eu sinto, sabe, uma onda do Espírito, pum, aqui no meu peito, do discernimento. Eu não estou falando de dinheiro, muquirana, canha. Eu estou falando de adoração. Eu não estou falando de receber, eu estou falando de dar. É diferente. Eu não estou falando de receber, estou falando de dar. Muitos não conseguem romper em relacionamento, não conseguem romper, tudo que começa não consegue terminar, não consegue, nada faz direito, por quê? Porque não consegue voltar e devolver para Jesus o que lhe é devido: honra, glória, majestade, domínio e poder. Fala assim: gratidão. Irmão, se tem uma coisa que adora a Deus, é gratidão. Se tem uma coisa que impede bênçãos de permanecerem na sua vida, é gratidão. Eu conheço pessoas que são quebrantadas, amam a Deus, devotas, e agora eu não sei como falar isso. Tem que filtrar, peraí. Não vou filtrar nada. O que acontece? Vive daquele jeitinho. Sabe aquele jeitinho, paia? Está sempre desejando algo, mas parece que nunca acontece. Já ouviu 300 promessas, já está bravo com Deus. Deus nem manda profeta falar nada para mim. Nem quero ouvir promessa de Deus nenhuma, porque o Senhor não cumpre. O Senhor não cumpre nada. Porque na hora de pedir, vai com honra. E aqui tem uma coisa que eu quero falar, já ensinei várias vezes. Se você for na prefeitura fazer qualquer evento que você precise ou usar um órgão da prefeitura, um lugar da prefeitura, ter um apoio da prefeitura, você precisa protocolar um pedido. Protocolo. Você vai mover uma ação na justiça, você tem que fazer o quê? Uma petição inicial. Você tem que começar com o protocolo jurídico é a petição, vamos dizer assim. Eu não sou advogado, e não está aqui o meu assistente agora. No reino dos céus é a mesma coisa. Para você acessar os céus, você precisa acessar com honra ao único que é digno de honra. E não estou falando isso porque é legal, não, é porque foi lhe dado um nome que é acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Foi lhe dado por Deus, pelo fato de Ele ter descido na terra, não ter guardado para Ele ou usurpado para Ele o poder de ser Deus. Ele não quis usar o poder para Ele mesmo. Ele se humilhou, ele se deixou humilhar. Ele obedeceu até a morte de cruz, e isso foi dado justiça para Ele, e o nome foi dado que é acima de todo nome. Então não é porque é legal da honra, é porque Ele é digno de honra. Então quando você entra diante de Deus em honra, você protocola para o céu.
E você consegue colocar suas petições diante dos pés daquele que você está honrando. Por que fala assim? Sejam conhecidas diante do Senhor todas as vossas petições. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidos diante do Senhor todas as vossas petições e todos os seus pedidos. Porque nós entramos e podemos entrar na presença dele e falar com ele e pedir tudo que a gente quiser. Honra. Aí o Senhor vem e reconhece aquela honra. Meu Deus, ele está realmente me honrando. Eu conheço gente assim. Honra a Deus, oferta, abençoa. Mas aí quando começa a vir as bênçãos, o Senhor encontra um coração ingrato. Esse homem aqui, quando ele voltou, o Senhor disse para ele assim: a tua fé te salvou. Eu não sei você, irmão, mas eu não quero só ser abençoado por Deus. Eu não quero só ser curado por Deus. Eu quero ter um relacionamento eterno com Ele. E isso é só através de Jesus. Eu conheci pessoas, irmãos, que estão tão cegos pelo quanto eles conhecem da Bíblia. Eu conheci pessoas que antes queimavam pelo Espírito Santo, a gente tinha temor de conversar com essa pessoa por causa que ela era tão bíblica, ela tinha um temor pela palavra de Deus, pelo zelo, o zelo pela palavra do Senhor. E hoje você vai ver cheio de minhoca, cheio de ventos de doutrinas que te levam a crer. Cheio de vento doutrina. Cheio de mestres para si, segundo as suas próprias cobiças. A sã doutrina acho que chega a dar calo no ouvido. E aí está certinho no que Paulo ensinou a Timóteo: meu filho, nos últimos dias os homens serão assim. Afaste-se deles. Aí as igrejas bíblicas que realmente são devotas e querem viver ali, não fala mais, por quê? Porque o Senhor manda se afastar, mas continua orando, sempre tentando demonstrar amor, sempre por perto para tentar amar, para ver se abre uma porta de volta. Mas não vou andar com você lá. Diz que ama, mas não ama. Eu conheci gente assim, eu choro, irmão, eu choro. Quando eu lembro muitas vezes de conversas profundas da palavra de Deus. Antes do Alex ser discípulo, ele era meu amigo. Eu ia para a casa dele, eu ficava horas conversando. Às vezes estava trabalhando e a gente se encostava lá no meio do trabalho, ele nem percebia, né, Alex? Atrasava tudo, porque nós ficava horas conversando, construindo, falando coisas do reino de Deus. Maravilhoso. Fala gratidão. A honra é o protocolo para as suas bênçãos. A gratidão é o que vai manter. É como se fosse a cola da bênção na tua vida, do milagre, do que Deus quer fazer em você. Ele está aqui, Ele quer fazer. E por último, calma aí, tem mais uns dias para ficar aqui, não é hora de ficar doente não. Está 12 graus lá hoje, e a mínima 6, no verão. Vai ser interessante. Por último, e eu acho esse aqui um dos episódios mais lindos. A mulher pecadora. A Bíblia diz assim: a mulher pecadora. Jesus foi na casa de um escriba que ele entrou, eu não lembro. Eu confundo os escriba, eu acho que foi um mestre da lei, ou um escriba, ou um publicano. Ele entrou na casa do publicano, foi convidado, né, toda aquela pompa. Porque Jesus entrava, irmão. Jesus entrava na quebrada, Jesus entrava na casa do publicano, do rico, conversava até com os Nicodemos da vida, né? E de repente me aparece uma mulher conhecida pela cidade toda, que era uma pecadora, e ela adentra aquele lugar, se joga nos pés de Jesus, começa a lavar os pés dele com lágrima, começa a secar com o cabelo, começa a ungir os pés dele. E todo mundo se escandalizou. Meu Deus, tem um que pensou bem assim, povo de Deus, tá? Se ele soubesse quem é essa mulher. Esse não é um Messias.
está deixando essa mulher pecadora tocá-lo. Quantas vezes, irmãos, nós julgamos com a nossa própria justiça, que a palavra de Deus fala que fede igual a trapo de imundícia. Então quantas vezes nós julgamos achando que estamos fazendo a coisa certa, porque nós temos a Bíblia, nós temos o conhecimento bíblico, nós temos e a gente não faz certo, cara. E julga. Quantas vezes nós não caminhamos a primeira milha direito, quanto mais a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até Jesus falar para parar, até Jesus falar, se aparta, deixa que eu vou tratar dele. Essa mulher se jogou nos pés de Jesus, ela não se importou com nada, ela não se importou absolutamente com nada. Deixa eu voltar aqui que eu perdi aqui. Ela entrou com arrependimento, quebrantamento. Eu queria pedir para você ficar de pé. A fé dela salvou ela. Jesus olhou para ela e falou assim: a tua fé te salvou. Ela quebrou. Ela não se preocupou com a reputação que ela tinha. Às vezes a gente acha assim: não, mas eu tenho a reputação de boa. Eu não tenho a reputação assim estragada. Irmão, para Jesus tanto faz a sua reputação. De verdade, eu aprendi com o Mateus Souza. Existe alguém que não está nem aí para a tua reputação, chamado Espírito Santo. Ele não está nem aí para a tua reputação. E é verdade. Ele está sim preocupado com o seu caráter. Coríntios fala que nós refletimos a glória do Senhor como um espelho. Então ele está sim preocupado como que esse espelho está. Agora a tua reputação, ele não está preocupado. Não está. Então é o seguinte: deixa a reputação de lado. Às vezes o Senhor não consegue acessar porque você mesmo bloqueia o que Deus quer fazer no seu coração. E não estou falando para te culpar, para te jogar peso. Não, eu estou falando para você dar um passo a mais. Entrega um pouco mais. Rende um pouco mais. Quebranta um pouco mais. Se entrega um pouco mais. Ah, mas se é conversa de pastor, não sei o quê. Não, queria que fosse conversa de quem? Do Papa? Não é. E outra, esse Papa está diferente, meu. Eu estou gostando desse Papa. Não, ele já quebrou as bases. Ele falou assim: ó, só existe salvação em Jesus. Já deu crise. Está sendo Papa de verdade. Eu tenho algo no meu coração, sério, gente. Eu vou ver muito católico no céu. É sério, eu vou ver católicos no céu. E talvez às vezes a gente vai ver os crentes que parecia que eram os crentão, sapecando no fogo. Muda. Não se preocupe com a tua reputação. E eu não estou falando de dinheiro, tá, irmão? Mas entrega o teu melhor. Entrega o teu melhor. Você calcula numa calculadora os passos de fé que você quer dar. Isso não é fé. Pastor, mas nem ser inconsequente, ser imaturo. Não, irmão, é ter fé. É ter fé. A vitória que vence o mundo é tua fé. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, nesses últimos minutos que nós temos, eu quero te chamar aqui para frente. Se você tiver algum motivo na sua vida que você precisa realmente de fé, eu não vou orar por ninguém, ninguém vai orar por ninguém, é você que vai exercer fé. Eu não quero que você baseie a sua fé em ninguém, eu quero que você baseie a sua fé em Cristo. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente. Pastor, Deus conhece meu coração e eu vou ficar aqui no meu lugar. Conhece, até a dureza. Até a dureza. Todos esses que eu falei, eles tiveram atitudes de fé. Atitudes de fé. Rapaz, vai vir a igreja toda.
Eu também provoquei, né? Isso. Hoje de manhã, quando estávamos orando aqui, foi uma presença de Deus, irmãos, uma manifestação da glória de Deus. Vem. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o Vem aqui, ó, vem mais pra frente aqui. Vem mais pra frente. Não, você tá bom, filho, você tá bom. É ali, ó, isso. Vem, Moisés. Vem aqui, irmão, mais pra frente para dar mais espaço lá. Em tua presença. E mexer as cadeiras. Senhor Jesus. Isso. Entronize ele. Entronize ele. Em tua presença, Senhor Jesus. Eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. E coloque ele no centro. Você e ele. Jesus está com o filho de Davi, está aqui.